Então o nosso trabalho, a nossa apresentação é sobre o gênero textual acadêmico, que é o projeto de pesquisa, e o componente curricular é leitura e produção textual 1. E, para começar, do que se trata, né? O gênero de produção textual, projeto de pesquisa, sobre o que se trata. Ele é um gênero acadêmico que ele é reconhecido muitas vezes por iniciar um projeto quando o assunto é relacionado com produção acadêmica. Então, ele é sempre considerado um passo inicial, assim. Ele é utilizado justamente nesse início de jornada, né, para um futuro TCC, a publicação de um artigo científico, a produção e publicação desse, né. O objetivo do nosso trabalho é desenvolver acerca desse gênero, portanto, compreender as qualificações de forma fluida e acessível, né, com uma linguagem acessível para que todo mundo entenda do que a gente está falando, porque apesar de ser um gênero acadêmico, é muito importante que a gente tenha essa acessibilidade para que todo mundo entenda, né, que a gente está no início da graduação, então às vezes é ainda um pouco difícil. A ordem da apresentação, ela vai se seguir assim. Eu começo, aí depois vem a Ana Clara, depois o Fernando, seguindo do Daniel, daí depois eu, o Daniel, aí eu de novo, e a gente vai finalizar com uma síntese integradora com os principais objetivos pelo Fernando e as referências bibliográficas. Para quem escreve, né? Quem escreve e para quem é escrito. É de responsabilidade do pesquisador, no caso o aluno, e sua equipe de trabalho, pois a elaboração de um projeto de pesquisa é necessário estudos preliminares ou exploratórios sobre dados da realidade que envolvem o assunto, né? O projeto de pesquisa ele deve ser escrito para o orientador, para uma banca, para a instituição, pois é quem tem uma ideia ampla e completa do determinado tema e como o projeto tem uma função de esclarecer o aluno, o pesquisador, o que ele quer fazer, torna-se um processo de orientação mais dinâmico e funcional. Então, a função do projeto de pesquisa na esfera acadêmica. O principal objetivo dele é a avaliação, ou seja, ele vai preceder tanto um artigo científico como uma monografia. Então, quando você faz esse projeto, ele tem o objetivo de minimizar os erros, ou pelo menos desconfundir algumas coisas. Porque no meio desse projeto a gente vai ver que nem tudo é realmente relevante para a sociedade. Então, nesse projeto tem que ter uma relevância. Então, quando tu faz, tu consegue analisar esses pontos. Mas ele, na esfera acadêmica em si, tem o objetivo de avaliação, de realmente dar nota. Bom, a estrutura básica do projeto de pesquisa, ou seja, os componentes que fazem parte da estrutura. O título do projeto ele tem a função de chamar a atenção do leitor, ou seja, para quem ele vai ser escrito, o título tem que ser um título atraente. Ele vai trazer uma síntese e uma exposição breve do que vai ser abordado no projeto. O subtítulo ele deve ser usado apenas para dar uma especificada, uma clarificada no título, porque títulos muito grandes podem ficar cansativos ou criar confusão em quem vai ler. A introdução ela vai trazer o tema, a justificativa, as questões ou hipóteses que trouxeram o trabalho, o que vai ser desenvolvido no trabalho, o problema ou pergunta e outros critérios da pesquisa. A relevância, originalidade, viabilidade, todos esses critérios que envolvem a preparação do trabalho. A revisão bibliográfica, que vai apresentar ideias de forma resumida de outros autores que já estudaram esse tema. Os procedimentos metodológicos, que vão apresentar a forma como foi desenvolvida, como vai ser desenvolvida a pesquisa, o que vai ser usado, os materiais e tal. A bibliografia citada, que vai ser o que os autores, ou seja, quem vai escrever o trabalho, quem está escrevendo o projeto de pesquisa, usaram ou vão usar. O cronograma, que seria a distribuição das etapas de realização da pesquisa no tempo, ou seja, quando que vai fazer tal coisa, quando que vai entregar, quando que precisa entregar, para estabelecer prazo. E orçamento, que consiste na estimativa dos gastos que vai ser utilizado com a pesquisa, né? O projeto de pesquisa tem essa função de ter o orçamento para saber se vai ser viável ou inviável realizar a pesquisa. E sobre os temas que o projeto de pesquisa ele pode tratar,
Primeiro a gente tem que esclarecer se a nossa pesquisa, se a pesquisa que a gente vai realizar, ela é de natureza básica ou aplicada. E partindo disso, em relação aos objetivos da pesquisa, se ela é exploratória, se ela é dissertativa, descritiva, explicativa. Também é muito importante indicar qual que é o procedimento que a gente vai usar para estudar. Se vai ser uma pesquisa experimental, um levantamento, um estudo de caso, só uma pesquisa bibliográfica. E também tem que ter dados, né? E sobre essa coleta de dados, tem alguns pontos que a gente precisa ressaltar, que é importante, que é como que a gente vai fazer para coletar esses dados. Então, tem algumas alternativas. Pode ser uma coleta bibliográfica, por outros assuntos, por outros autores que já pesquisaram sobre o problema que a gente vai tratar no projeto de pesquisa, documental, eletrônica, pode ser um questionário também. Muita gente faz isso para partir para um TCC, né? Um questionário, principalmente na área da saúde, é muito feito isso. Pode ser um formulário online, ou um formulário físico também, uma entrevista, observação ou diário de campo. E nas pesquisas que a gente fez, o diário de campo foi o mais difícil, assim, porque é necessário que a gente documente mesmo tudo que acontece com você incluso naquele ambiente. Então, a partir disso, o tema ele deve ser uma questão associada que tenha uma importância real para a sociedade, que seja um problema que ainda não foi solucionado, como foi dito, né? Que ainda não tenha sido respondido pela literatura atual. Então, ele precisa ter essa importância social e essa ausência de respostas anteriores. Portanto, ele vai ser a orientação da pesquisa que está escrito ali. É partindo dele que toda pesquisa vai girar em torno. Então, os dados que têm relevância anteriores, que já foi pesquisado sobre alguma coisa, assim, eles têm que ser inclusos na pesquisa. Na bibliografia, em algum lugar, eles têm que ser inclusos, porque é como se fosse uma linha histórica, assim, para ter um projeto de pesquisa bem completo. Essas referências anteriores, elas vão orientar toda a pesquisa, né, partindo do problema e dessas referências, e vão permitir que a gente tenha maior clareza sobre o que a gente está pesquisando, a partir dessas contribuições, das contribuições que a gente quer dar para a sociedade e das contribuições anteriores também. As marcas linguísticas típicas que tem num projeto de pesquisa. Os marcadores temporais, que são palavras e termos que demarcam o tempo, passado, presente e futuro. As anáforas pronominais, que seriam termos que fazem referência dependente de outro termo anterior. Por exemplo, na frase, a professora é bonita, sua beleza é estonteante. O termo sua beleza se refere à beleza da professora, que está na frase anterior, porém está implícito. Alternância entre os tempos verbais, pretérito perfeito e pretérito imperfeito, e marcadores argumentativos, que seriam que têm a função de marcar a passagem dos dados para a conclusão. Seriam palavras como logo, portanto, assim, de certa forma, que vão marcar essa mudança. E o projeto de pesquisa ele pode ser muito confundido com monografia também, um TCC, um trabalho de conclusão de curso, e artigo científico. Mas tem algumas diferenças que a gente precisa ressaltar. E entre elas, o projeto de pesquisa ele não pode ter uma conclusão. Afinal de contas, né, é um primeiro passo para que tenha mais, que a gente possa discorrer melhor a partir disso. Então, ele é um passo inicial. Então, ele não precisa e não pode ter uma conclusão. Ele também, as características é que quando a gente vai falar sobre a pesquisa que vai ser realizada, no trabalho, né, no projeto, a gente sempre use um tempo verbal que tem que estar sempre no futuro. Quando a gente vai tratar de pesquisas anteriores que estejam correlacionadas com esse assunto, a gente precisa manter no passado. Mas quando a gente vai falar da nossa pesquisa, precisa sempre estar no futuro. E essas são as características, assim, as mais marcantes do projeto de pesquisa. E em relação à confusão, a miscelânea que pode ter entre os trabalhos, eu vou dar uma breve explicação, assim, só para a gente ter uma base.
de como cada gênero se comporta, assim, perto do projeto de pesquisa. O artigo científico, ele é uma exposição de toda a pesquisa. A publicação, por vezes, pode ser publicado ou não, mas o caminho, você tem que expor todo o caminho que foi percorrido até chegar num artigo científico. E aí a gente vai precisar passar pelo projeto de pesquisa, né, que ele é esse passo inicial. O trabalho de conclusão de curso, que todo mundo, né, que tá vendo esse vídeo vai precisar fazer uma hora, lá nas fases finais, ele precisa mesmo do projeto de pesquisa e para ter uma aplicação prática desse projeto. Enquanto o projeto de pesquisa, ele é uma organização do que tu vai fazer, no TCC você precisa ter uma aplicação prática. Deixa eu ver. Por isso que o TCC também tem muita folha, né? Muita lauda. Normalmente os TCCs, assim, eles contam com 70, 80 páginas, porque além do projeto prático do TCC, ele também precisa do projeto de pesquisa, né? E a monografia, ela é multiobral. Então, é um compilado de vários materiais sobre determinado assunto. Então, o projeto de pesquisa, ele meio que se confunde em relação a isso, né? Quando a gente usa, trabalhos anteriores para fazer o projeto de pesquisa, como base, como referência, a monografia não, ela une esses materiais. Mas essa é a diferença que a gente tem, assim, entre os gêneros semelhantes. E aí a bibliografia que a gente usou a gente fez pesquisando no Cielo, no Google Acadêmico. Todos esses links que a gente colocou, a gente pode estar disponibilizando para a turma, caso vocês tenham curiosidade de ver e etc. E como estudo também, né? Mas foi essa a nossa bibliografia. Retomando alguns pontos principais. O projeto de pesquisa ele é escrito pelo aluno, ou seja, o pesquisador. Ele tem o objetivo de ser escrito para um orientador. E dentro dessa esfera, ele sempre vai ter uma característica avaliativa. Ele vai preceder um artigo científico, uma monografia ou um TCC, como foi dito antes, porque ele é um projeto. E é isso, então, para finalizar, já que a carga de conteúdo acadêmico foi muito larga, muito extensa, a gente colocou esse meme que acho que todo mundo conhece, né? É incrível. Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, paciência. A menos que seja professora. Se você não gostou, prof, desculpa. E é isso, então. Muito obrigada. A gente está disposto a responder as questões, caso surjam, né? Durante a aula. Mas, em suma era isso.